Olá, turma! Como é bom poder estar com vocês mais uma vez. Que nesta tarde o Senhor possa estar abençoando você e a sua família de uma maneira especial, tá bom? Hoje nós iremos falar um pouco sobre a ortografia das palavras. E o assunto ao qual nós iremos abordar hoje será o uso de ESA com S e ESA com Z, tá bom? Quando eu devo escrever uma palavra e colocar o S e quando eu devo colocar a palavra e colocar o Z, certo? Quem nunca teve essa dúvida? Não é verdade? Quantas vezes nós vamos escrever uma palavra e ficamos nos perguntando, e agora? Essa palavra é com S ou essa palavra é com Z? Então hoje você vai aprender algumas regras básicas que vai ajudar você na hora de escrever tais palavras, ok? Então vamos lá. Palavras com ESA e ESA. Ai, ai, e agora? Né? A pergunta que não quer calar. É com Z ou é com S? Vamos aprender agora. Uso de ES e de ESA. Turma, quando vocês estavam lá no quarto ano, vocês estudaram os substantivos, certo? Então, nós vamos recordar aqui rapidamente o que é o substantivo, tá bom? É necessário você recordar esse conteúdo para que você venha compreender o momento correto de usar ES e ES. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Que seres são esses? Pessoas, animais, objetos e lugares, tá? Então, substantivo é a palavra que nomeia as coisas, né? Que nomeia os seres. O substantivo pode ser o nome de pessoa, de animal, de objeto, de lugar. Só que, além desses, nós temos também aqui, os sentimentos e as sensações, tá? Substantivo também é o quê? A palavra que dá nome aos sentimentos e às sensações. Aí eu trago alguns exemplos. A palavra alegria, tristeza, fome, dor. Todas essas palavras, elas são substantivos. São palavras existentes que nós conseguimos sentir, mas não conseguimos ver. A palavra alegria, a palavra tristeza, a palavra fome e a palavra dor são sentimentos e sensações. Os substantivos, eles são subdivididos, tá bom? Existem vários tipos de substantivos. Me acompanhem aqui e vejam se vocês conseguem recordar que estudaram lá no quarto ano. Substantivo próprio, comum, simples, coletivo, certo? Só que hoje eu quero apresentar para vocês dois substantivos em especial. Vamos ver aqui os substantivos concretos, tá bom? O que são os substantivos concretos? São aqueles que indicam, né, seres de um mundo real ou de um mundo imaginário. Ou seja, eles existem independentemente de outros seres.
Aí nós podemos ter aí como vários exemplos, né? Carro, bola, prato, a bolsa, a caneta, a família, os pais, dicionários, orfanatos, filhos. Tudo isso são o quê? São substantivos concretos. Eles existem no mundo real. Você consegue ver tudo isso. Nós chamamos de concreto porque são coisas que nós conseguimos ver e também conseguimos o quê? Tocar, tá bom? Então, o outro substantivo ao qual eu quero que você preste bastante atenção é esse aqui, tá? O substantivo abstrato. O que são substantivos abstratos? São aqueles que indicam sentimentos, qualidades, ações, estados, sensações, tá bom? Então, substantivo abstrato é aquele que nós não conseguimos ver e nem tocar, tá? É aquela palavra que indica algo, mas que você não consegue tocar. A tristeza, por exemplo. Você consegue tocar na tristeza? Não, você sente a tristeza, mas você não consegue tocar ela. A fome, você consegue pegar na fome, tocar na fome? Não, você sente a fome. Então vamos aqui. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. A subdivisão dos substantivos são várias, mas hoje nós vamos abordar aqui específico o substantivo concreto e o abstrato. O concreto é aquele que você pode tocar e o abstrato é aquele que você não consegue tocar. É aquilo que você só pode sentir, tá bom? Então vamos ver aqui, avançando um pouquinho. Além dos substantivos, lá no 4º ano também, vocês estudaram sobre adjetivo, tá? O que é o adjetivo? É a palavra que caracteriza o substantivo. Como assim, Tia Elis? Palavra que caracteriza o substantivo. Adjetivo é o quê? É aquela palavra que diz como o substantivo está. Veja só aqui neste exemplo. Menina inteligente. Quem é o substantivo? Menina. Inteligente é o quê? É a característica da menina. É a qualidade dela, tá bom? A menina inteligente. Então, inteligente é a qualidade da menina. Quando eu digo criança feliz, a palavra feliz, ela está caracterizando o substantivo, que nesta frase é a palavra criança. Então, feliz é o estado em que a criança se encontra. Então, é o adjetivo da frase. Aqui, árvore alta. Alta é a característica da árvore. Então, alta é o adjetivo que caracteriza a palavra árvore. Observe que as palavras em vermelhos, elas são os substantivos. E as palavras que estão em preto são os adjetivos. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, que diz como o substantivo está, como ele é. Então, vamos aqui à nossa primeira regra. Depois que nós já recordamos um pouco sobre o que é um substantivo, o que é um adjetivo, vamos à primeira regra, eis e exa.
substantivos abstratos derivados de adjetivos são escritos com a letra Z. É a primeira regra. O que é o substantivo abstrato? São aqueles o quê? Que indicam sentimentos, qualidade, ações, estados ou sensações. Lembrem-se disso, são aquelas palavrinhas que você não consegue ver, tá bom? Você não consegue ver. Elas existem, mas elas não são possíveis de vermos, como a palavra feliz. Nós não conseguimos ver o feliz. Tristeza, nós sentimos tristezas, nós sentimos felicidade, né? O amor, nós sentimos, mas nós não conseguimos ver. Então, isso são substantivos abstratos. Então, toda palavra que deriva de adjetivos, elas são escritas com a letra Z, tá? Os substantivos abstratos que derivam de adjetivos são escritos com a letra Z. Vamos observar bem aqui. Temos aqui, ó, adjetivos e substantivos abstratos, para que você venha compreender melhor. Vamos ver aqui alguns adjetivos. Eu tenho a palavra belo, tá? Belo é um adjetivo. É uma qualidade de alguém. E o substantivo abstrato que deriva da palavra belo? Belo, beleza, tá? Observem que esse substantivo abstrato, o sufixo dele termina com esa. Por quê? Porque ele deriva de um adjetivo. Outro adjetivo, grande. Se eu tenho a palavra grande e eu quero escrever um substantivo derivando da palavra grande, grande, grandeza. Então, observem aí que termina com a palavra esa. Leve, leveza. Limpo, limpeza. Então, é só você observar. Tem um adjetivo, a palavra que você vai ter que escrever, ela deriva de um adjetivo. Se ela derivar de um adjetivo, ela vai ser escrita com Z, tá bom? Palavras derivadas de adjetivos, escrevemos com a letra Z. Então, termina com esa. Aí temos também o emprego de es e esa, com S. Quando é que nós devemos usar es e esa? Quando as palavras elas indicam origem, quando indicam nacionalidade, tá? Quando nós falamos aqui de origem, temos o seguinte, a origem, o campo, né? Quem vem do campo é um camponês. Quem vem da montanha é um montanhês. Então, a origem é o quê? É o lugar de onde a pessoa vem, de onde surgiu. Então, campo, camponês, montanha, montanhês. Ou então, nacionalidade, né? O país. França, francês. Japão, japonês. China, chinês. Observem aí que todas essas palavras, elas terminam com eis. Por que terminam com eis? Porque elas estão no masculino, tá? Então, palavras que terminam com eis estão no masculino, certo? Aí nós temos aqui a outra regra básica dos substantivos femininos que são escritos com
ESA. Se nós falamos ainda há pouco que as palavras que são escritas com eis e ESA são substantivos que indicam origem e nacionalidade, aqui não tem nada diferente. A única diferença aqui é que as palavras vão estar no feminino. Observem só, lá no quadro anterior, eu mostrei para você o que é a palavra origem, né? Que é de onde a palavra surge. Então, eu tenho campo. O camponês, ele surgiu de onde? Do campo. Camponês é o masculino. E se eu vou colocar no feminino, eu escrevo com ESA, camponesa. É só eu lembrar que aqui as palavras elas estão indicando uma origem, de onde vieram, de onde surgiram. Aí no outro, nós temos a nacionalidade. Lá também estava a nacionalidade, França, francês. Então, se francês termina com S, o feminino vai terminar com ESA, também escrito com S. Então, França, francês, francesa. Japão, japonês, japonesa. Tá bom? Inglês, inglesa. Holandês, holandesa. É só você lembrar. Quando você ouvir ou ver a palavra que está indicando a origem de alguma coisa, a origem de alguém ou a nacionalidade, de onde a pessoa ou a coisa veio, né? De qual país veio, então você já consegue saber que se você for escrever a palavra no feminino, ela vai ser escrita com ESA, tá bom? Então vamos aqui. Só para recordar, usamos o sufixo ESA para formar substantivos que derivam de adjetivos, tá? Escrevemos ESA para formar substantivos que derivam de adjetivos. Grande, grandeza, limpo, limpeza, gentil, gentileza, fraco, fraqueza, tá? E por aí você vai conseguindo identificar muitas outras palavras. E usamos o sufixo ESA com S para formar o feminino de adjetivos pátrios. O que são os adjetivos pátrios? São as palavras que indicam o que? A origem ou a nacionalidade, tá bom? Então, holandês, holandesa, inglês, inglesa, polonês, polonesa, francês, francesa. Então, é muito simples, tá? É só estudar um pouquinho essas regras que vocês vão conseguir captar todas as informações e não vão mais errar. Sufixo ESA para formar substantivos que derivam de adjetivos. As palavras que indicam características, tá bom? E sufixo ESA para formar o feminino de adjetivos pátrios, palavras que indicam origem e nacionalidade, ok? Qualquer dúvida, você pode procurar pela tia e eu irei explicar para você, tá bom? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a diferença entre ESA com S e ESA com Z, tá bom? Bons estudos e até a próxima!